Estaremos lendo esse texto, Neemias capítulo 6, versículos 2 e 3. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam, irmãos? Diz assim o texto: Sanbalate e Gésem mandaram dizer-lhe: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam me fazer mal. Versículo 3: e enviei-lhes mensageiro a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, aqui nós lemos a respeito deste texto que a Bíblia Sagrada nos traz para a nossa meditação esta noite. Eu quero falar sobre este homem chamado Neemias. Nós conhecemos vários tipos de missionários, mas esse, de alguma forma, irmãos, tem um atrativo muito interessante, que me chamou a atenção hoje durante o dia, quando eu estava meditando nesse texto. Nós conhecemos a história e sabemos que Neemias, mesmo vivendo em território estranho, mesmo vivendo em território persa, Neemias tinha o seu coração como patriota da terra ao qual os seus pais viviam, porque a Bíblia diz que Neemias pertencia ao povo de Judá que moravam nas terras de Jerusalém. Pois bem, o que nós vemos neste texto é que Neemias, desde o princípio do capítulo 1, quando Neemias aguarda uma resposta, quem sabe agradável para os seus ouvidos, a respeito da cidade a qual eles moravam, os seus pais moravam. Eu digo os seus pais por quê? Porque a história de Neemias já vem acontecer anos depois do cativeiro de Babilônia. Ainda que o livro de Neemias tenha sido escrito praticamente antes dos livros que antecedem depois a prática dos babilônios, retirando o povo de Judá, de Jerusalém, e destruindo aquela cidade. Óbvio que algumas pessoas ali moravam ainda em Jerusalém, mas a Bíblia nos diz que quando chega Anani, uma das pessoas que estavam lá, que conheciam a cidade também, porque, irmãos, a Bíblia diz que Neemias, com o seu coração, ele estava ansioso para saber a notícia de Jerusalém. Por isso, irmãos, nós queremos frisar aqui algo para a nossa vida nessa noite. Pensamos que todas as notícias que vêm ao nosso encontro, nem todas as notícias são agradáveis aos nossos ouvidos. Por isso, muitas das vezes, nós como cristãos, nós temos que entender que aqui na terra, nós vamos ter coisas boas para ouvir e muitas vezes coisas desagradáveis. Creio eu, assim como cada um de nós que aqui estamos esta noite, que Neemias também, seu coração, tinha sim o desejo de receber uma boa notícia a respeito de Jerusalém. Mas a Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que quando Neemias pergunta, porque ele faz a eles uma pergunta, quem sabe Anani e as pessoas que retornaram de Jerusalém não queriam dar aquela notícia, porque conheciam Neemias, sabia que Neemias não ia ficar alegre com a notícia. É o que acontece muitas das vezes com notícias que às vezes vêm ao nosso respeito. Quantas vezes nós paramos para olhar para trás e nós vemos pessoas que antes eram bênçãos na igreja, eram pessoas que pregavam a palavra, eram pessoas que louvavam ao Senhor, eram grandes missionários de Deus aqui na terra, mas quando nós ouvimos uma notícia que isso vem ao nosso encontro,
Obviamente, porque nós conhecemos aquela pessoa, nós vamos ficar tristes. Por quê? Porque nós conhecíamos aquela pessoa. Ainda assim, que Neemias não tivesse conhecido aquele tempo da Babilônia, porque pelo estudo e pela trajetória, Neemias nasceu no tempo em que os seus pais eram cativos da Babilônia, e ele cresceu ali na Babilônia, ainda cativo, mas depois foi importado para a Pérsia, para os Medos, aonde começou a ter ali, na função de copeiro do rei, um cargo ao qual era de confiança. Embora aqui nós lemos neste texto, irmãos, lá na frente, mas nós precisamos voltar atrás para que nós venhamos entender qual é a causa, o porquê de tudo isso. Neemias, com o seu coração, quando Anani chega e diz para ele: olha, nós viemos de lá, e toda a cidade, todos os muros daquela cidade estão destruídos, e os portões das cidades são queimados, foram queimados, destruídos, não tem mais o que fazer. Observem aqui, irmãos, que a Bíblia diz que Neemias, quando ouve esta palavra, o seu coração se entristece. Há nele uma tristeza muito grande. É óbvio que quando nós ouvimos também notícias que não vêm de encontro para nos agradar, nós ficamos tristes, sim. Por quê? Porque nós amamos a obra de Deus, nós amamos o povo de Deus, e o povo de Deus vivia em Jerusalém, porque a cidade foi tomada. Nós sabemos por quê? Porque o povo se rebelou contra Deus, porque o povo passou a buscar outros deuses, porque o povo passou a fazer as coisas contrárias àquilo que Deus havia lhe dito para fazer. Tudo que eles fizeram era para o desagrado do Senhor, e com isso Deus se afastou do povo e entregou o povo de Judá, de Jerusalém, nas mãos dos babilônicos, nas mãos de Nabucodonosor, e nós sabemos como foi a história. Mas aqui, Neemias está olhando para aquela cidade agora, como patriota, como também pertencente ao povo de Deus, e há no seu coração uma tristeza. Tristeza, irmãos, tão grande. Por quê? Porque se a cidade estava, preste atenção, se a cidade estava com os seus muros derrubados, quer dizer o quê? Que a cidade estava desprotegida. Porque quando o muro servia para cercar a cidade, e os portões da cidade é por onde as pessoas passavam. Quando a cidade não tinha muro, era fácil o acesso dos inimigos, ou seja, os inimigos entravam, os inimigos saíam, faziam daquele lugar o que quisessem. Por quê? Porque a cidade estava desprotegida. Irmãos, o que nós entendemos aqui, esta é uma das tristezas de Neemias. Agora imagine no tempo de hoje, quando nós fazemos, irmãos, algo que desagrada ao Senhor, quando nós não nos colocamos à disposição de Deus, quando nós fazemos as coisas de qualquer jeito, a nossa vida, a nossa segurança, que é o Senhor, se afasta de nós. Ou seja, nós acabamos nos afastando de Deus. E isso torna a nossa casa, torna a nossa cidade desprotegida. E se a cidade está desprotegida, o inimigo faz o que bem quer. E a preocupação de Neemias era essa. Porque se a cidade está desprotegida, se o crente está desprotegido, qual que é a preocupação do missionário? É tentar fazer novamente o crente ouvir a voz de Deus, se consertar, para que Deus possa então novamente protegê-lo. Pastor, está ficando difícil. Calma, irmãos. Se a cidade estava desprotegida, ou seja, a cidade não tinha segurança nenhuma. Uma vida sem Deus é uma vida insegura, é uma vida desprotegida.
desprotegida, com certeza a cidade está à mercê do inimigo. E se está à mercê do inimigo, sabe o que o povo fazia? O povo era escravizado. Porque se eles quisessem comer, eles teriam que trabalhar dobrado, ou seja, trabalhar mais do que eles suportariam para comer, para levar o mantimento para sua casa. Quem tinha alguma coisa naquela cidade foi obrigado a vender, foi obrigado a praticamente dar a troco de alimento, irmãos. Irmãos, não sei se vocês estão entendendo, mas preste atenção na história. A cidade desprotegida, não adianta alguém ter alguma coisa lá dentro, ter um bom comércio, uma boa casa, ter, quem sabe, uma boa família, mas a cidade desprotegida, a família vai ficar à mercê do mal, vai ficar à mercê do inimigo. E o inimigo, irmãos, ele não dá trela, ele não dá atenção para aqueles que se afastam de Deus, porque a função dele é destruir, é fazer com que a pessoa cada vez mais chegue ao fundo do poço. Então a preocupação de Neemias era muito grande, irmãos. Ele estava preocupado, não era só com os muros, mas é com a segurança das pessoas que estavam em Jerusalém. Às vezes as pessoas param para refletir, irmãos, e pensam assim: meu Deus, por que as pessoas ainda neste mundo procuram se afastar de Deus ao invés de se aproximar de Deus? Mesmo conhecendo estes textos, porque quem se afasta de Deus, irmão, acaba ficando desprotegido. A sua casa passa a ser desprotegida. Aí Deus tem que fazer o quê? Levantar um missionário. Porque as pessoas que moravam lá, evangelista João Paulo, não tinham capacidade de reconstruir o muro, não tinham capacidade de continuar, não tinha ninguém lá para dizer assim: olha, vamos nos unir aqui e vamos reconstruir esse muro, vamos levantar esta cidade. Não tinha ninguém. Por quê? Porque cada um era cada um por si, Deus para todos, para quem quisesse, vamos dizer assim melhor. Não tinham mais compromisso, eles já tinham se afastado de Deus, as cidades já estavam praticamente ao pó. Mas olha onde Neemias estava: na Pérsia. Só que Neemias sentiu no coração, por quê? Porque ele pensou assim: puxa vida, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ajudar, eu quero pegar nesta obra, eu quero executar, eu quero fazer. Mas aí, irmãos, a Bíblia vai dizer que Neemias temeu em dizer isso ao rei. Porque Neemias tinha uma função dentro do palácio. Ainda que muitas pessoas pensam assim: copeiro era um serviçal qualquer. Não, irmãos. O copeiro do rei tinha uma responsabilidade muito grande nas suas mãos. Por quê? Porque a vida do rei estava nas mãos do copeiro. A vida do rei estava nas mãos de quem servia o rei. Por isso, nós sabemos, irmãos, se você conhece a história, você vê que quando os soldados inimigos iam atacar os reinos, lá tinha os muros, e em cima do muro tinha um guarda, que vigiava toda a extensão da cidade. E quando eles avistavam o inimigo, os soldados já estavam preparados, ou seja, para chegar até o rei, para matar o rei através de espada, era muito difícil. E aí o que eles faziam? Muitas das vezes eles infiltravam alguém dentro do palácio para matar ao rei. Eles infiltravam alguém lá dentro para ver que hora o rei comia, para ver o que o rei fazia, para tentar contra a vida dele. O que eles mais faziam para matar o rei? Venenavam eles. Porque naquela época existia um veneno que era eficaz, e ele fechava as vias respiratórias. Era tomar, em questão de segundos, a pessoa já ficava sem ar, já ficavam praticamente sem ter como respirar e acabavam morrendo, asfixiados por aquele veneno. Olha a situação. Mas Neemias está junto com o rei. Ele ficava do lado do rei praticamente o tempo todo, porque o rei
tomava café, o rei almoçava, o rei tomava o café da tarde, o rei jantava, o rei tomava o café antes de dormir, e toda vez que iam servir o rei, Neemias tinha que experimentar. E não tinha esse negócio, não, eu não gosto disso, eu não vou comer aquilo ali eu detesto. Não, irmãos, não tinha nada disso. Tudo que o rei ia comer, Neemias tinha que experimentar. Pastor, quer dizer que o rei comia resto? Não. Ele experimentava um pouco de cada alimento e tomava um gole de cada bebida do rei. Por isso o cargo dele era de confiança. Porque quando ele tomava, imagina comigo, o rei ficava olhando para ele. Ele passava, ele pegava o vinho, tomava, o rei olhava para ele. Não acontecia nada, ele lá pegava um pouco de cada alimento, ficava olhando, não acontecia nada, o que ele fazia? Pegava e servia o rei. Porque se tivesse envenenado, Neemias morreria primeiro. Olha a função de Neemias. Tinha que ser um cargo de confiança. Tinha que ser alguém que o rei confiasse. Só que nós notamos aqui, irmãos, que a Bíblia diz que o coração de Neemias se entristeceu, evangelista Osaías. Por quê? Porque ele queria estar lá. Ele queria botar a mão na massa. Ele queria fazer. E a Bíblia diz que ele vai fazer como o cristão deveria fazer. A Bíblia diz que ele vai orar ao Senhor. A Bíblia diz que ele ora a Deus, irmãos. E ele não só ora, como ele jejua, como ele lamenta sobre aquilo que está acontecendo. E ele, no final da oração, ele diz: Senhor, toca no coração dele, do rei, fala por mim. Você pensa que Neemias foi lá questionar o rei? Não, irmãos, ele não foi. Porque o servo fiel, irmãos, ele faz sem levantar nenhum tipo de alvoroço no meio das pessoas. Por isso que Jesus diz: quando a tua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Você não precisa levantar alarido, você não precisa sair falando para todo mundo o que você fez ou deixa de fazer. O desejo estava no coração de Neemias. Agora preste atenção, irmãos. Tudo que está no nosso coração, que nós vamos fazer, o nosso Deus conhece. Tudo que está dentro de mim, o desejo que eu carrego dentro do meu coração, Deus conhece. E Deus conhecia o coração de Neemias. Até porque não sai comentando, reclamando. Só que a Bíblia diz que a tristeza é tão profunda que o semblante de Neemias cai. Mas olha só, a igreja. Tem gente, evangelista Osaías, que hoje por qualquer coisinha não vem da igreja. Que hoje por qualquer motivo, hoje eu não vou não, porque me tiraram do sério. Sabe o que mais chamou a atenção de Deus aqui? É que Neemias, diaconisa Kelly, mesmo com o coração triste, com o seu rosto, o seu semblante caído, ele não deixou de cumprir as suas funções. Não deixou de cumprir as suas funções, ele continuou servindo o rei. Só que notem uma coisa, irmãos: quem coloca na mão de Deus, assim como Neemias fez, ele foi e colocou nas mãos de Deus, porque quando ele ouve a notícia, ele não foi sair reclamando para ninguém, contando para o A, contando para o B, postando no Facebook, postando no Instagram, postando no WhatsApp, dizendo que está mal, que está ruim, que hoje não acordou bem, que ouviu uma notícia ruim, que postou lá que estão de luto. Não fez nada disso. Simplesmente ele foi para Deus. A Bíblia diz que ele foi buscar o Senhor. Ele foi orar ao Deus do céu. Deus, Senhor. Quer ver? Põe para mim, Kelly. Versículo 5 do capítulo 1. Olha só, irmãos, a oração de Neemias. Logo após ele ter ouvido aquelas coisas que não eram boas, disse: Senhor Deus dos céus, Deus
temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, Senhor. Não é os meus, mas os teus ouvidos, os teus olhos, Senhor, abertos, para ouvires a oração do teu servo. Olha aqui, irmãos. Além de ele ser servo, diácono Júlio, do rei Artaxerxes, ele também se colocou como servo de Deus. Olha a humildade de Neemias. Olha que missionário eficaz. Que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel. Olha para quem ele está intercedendo. Pelos servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Continuação. Que todos nós corrompamos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Tem gente que não dá atenção para a palavra de Deus. Sabe aquele videozinho que passou no começo ali, irmãos? Eu vi ali, quando eu vi aquele videozinho, mexeu comigo, porque isso daí, irmãos, foi só um teatro. E eu percebi naquele casal e aquela criança, vocês veem como é diferente o cristão. Eles estavam fazendo teatro. Mas olha a diferença quando você olha para pessoas cristãs, que fazem questão de ter Deus na sua casa, com o seu marido, com sua esposa, com seus filhos. Ele faz questão de que Deus faça parte da sua casa. Eu sei que hoje não é culto da família. Neemias foi criado, tanto é que ele diz no texto para o rei, depois vai dizer, aonde os meus pais foram sepultados. Quer dizer, lembrança dos ensinamentos do pai e da mãe. Então quando eu vi aquele vídeo, irmãos, isso é uma coisa real hoje, dentro das igrejas. Quantos casais se afastam por causa das coisas mundanas? Tem colocado as coisas mundanas antes de Deus. Não jejuam, não oram, não se cumprimentam. Deus não habita em lar dividido. Olha só, Neemias estava na Pérsia. A Bíblia não disse se Neemias era casado, a Bíblia não disse se Neemias tinha filho, a Bíblia não comenta a história de Neemias. E se você for a fundo a história, você também não vai ver nenhum dos estudiosos brasileiros, americanos e europeus dizendo que Neemias era casado. Não fala. Mas olha só, irmãos, olha o que a Bíblia diz, irmãos, que Neemias não perdeu as suas raízes. Uma vez crente, evangelista João Paulo, sempre crente. Uma vez quem acredita, sempre acredita. Quando Neemias chega, olha só, o rei está acostumado com Neemias todo dia ali do lado dele. E quem está acostumado, assim como eu, por exemplo, estou acostumado com a minha esposa. Então quando eu chego em casa, eu olho para ela, eu vejo que ela não está bem, eu já pergunto, está tudo bem? Por quê? Porque a expressão dela, às vezes o que ela está fazendo, não está normal, não está legal. E assim também era Neemias. Olha que Neemias orou a Deus, mas continuou fazendo, executando o seu serviço. Deus, eu estou passando luta, mas eu não vou sair da igreja. Deus, eu estou passando por dificuldade, mas eu vou continuar de joelho. Deus, eu estou passando por problemas, mas eu vou continuar buscando o Senhor. Deus, eu estou vivendo dias difíceis, mas nada vai me parar. Nada. Deus, a minha esposa não quer ir na igreja, mas eu vou. Deus, o meu filho está rebelde, mas eu vou colocar
Neemias estava, irmãos, assim você pode parar, se fosse outra pessoa qualquer, evangelista, eu estou bem, está tudo bem, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho filhos, minha família, está todo mundo bem. Para que eu vou me esquentar a cabeça com os outros lá de Jerusalém? O problema é deles. Ele poderia ou não poderia, irmãos? Se fosse os crentes de hoje, misericórdia, depender de oração de crente de hoje, irmãos, só Deus sabe se eles lembram da gente, né? Então, irmãos, imagine Neemias, está ali todo dia servindo ao rei. Bom dia rei, seu café. Bom dia, rei, seu almoço. Bom dia, rei, seu café da tarde. Bom dia, rei. Boa tarde, rei. Todo dia. Então, o rei conhecia Neemias. Neemias já passou a fazer parte da família do rei. Já era alguém especial. Tanto é que depois você vai ver, Neemias vai se tornar governador das províncias da onde, Diácono Júlio? De Jerusalém. Olha aí, irmãos. Mas nós não vamos chegar lá, não. Eu não quero aumentar aqui o texto para que a gente não fique a noite inteira ministrando sobre esse texto. Eu só quero chegar na parte que nós lemos. Só que aí, irmãos, depois de Neemias ter chorado, depois de Neemias ter lamentado, ter orado ao Senhor, ter jejuado, o que Neemias vai fazer? Vai continuar o seu serviço, servindo ao rei. Só que o rei nota uma coisa diferente. Está vendo, irmãos? Preste bem atenção numa coisa, irmãos. Tem coisas que o cristão não precisa sair alardando, criando alarde para todo mundo ver. Não, irmãos, porque quando a gente confia em Deus, assim como Neemias fez, ele confiou em Deus colocando nas mãos do Senhor. Deus conhecia o desejo do coração de Neemias. Ele só queria reconstruir os muros. Para quê? Para que a cidade de Deus pudesse novamente a ser um local seguro para aqueles que ali continuavam a viver. Só que imagina comigo agora, irmãos. Neemias chega para servir o café. Bom dia, rei. O rei acha estranho. Chega no almoço. Sou o nosso rei. O rei acha estranho. Novamente o rei vai achar estranho, mas ele não fala nada. Ele está vendo que Neemias não está legal. Opa, não está legal. Não está do mesmo jeito que estava ontem, anteontem, um mês passado, há 2 anos, porque serviu ao rei por muitos anos, desde a época do rei Dário. Tudo aquilo, irmãos, foi indo para o rei. E o rei, conhecendo Neemias, chega um ponto que o rei olha para Neemias e diz: Neemias, para aí, alguma coisa está acontecendo com você. O que está acontecendo? Você é doente e você não está. Mas eu vejo que o teu coração está com dor. Você está com algum problema, Neemias. O rei vai perguntar. Irmãos, preste atenção aqui agora. Era a oportunidade, irmãos. O crente vive de oportunidades. E quando aparece a oportunidade, evangelista Osaías, ele agarra. Porque o rei, ele estava com medo. A Bíblia diz que ele temeu em falar para o rei. Mas depois de muitos dias, o rei vai perceber, porque ele tinha orado a Deus. E o que Deus faz, irmãos? Deus começa a trabalhar. E a fisionomia de Neemias, que muitas das vezes pode parecer que ele fez aquilo por teatro, não, irmão. É porque realmente ele estava muito chateado. É porque realmente ele estava muito dolorido. Porque ele queria fazer algo para Deus. É para o Senhor. Porque a cidade era a cidade de Deus. Então, irmãos, quando nós falamos assim, irmão, quando você faz alguma coisa para a igreja, você não está fazendo para a igreja. Você está fazendo para Deus, você está retornando aquilo. Poxa vida, meu Deus, eu gostaria de reconstruir aquela cidade. Olha quanta gente lá tem. Mas, irmão, Deus precisou tirar Neemias lá da Pérsia para deixar ele. Só que você pensa que é simples assim? Não, irmãos. Porque a Bíblia vai nos dizer que quando o rei olha para Neemias e percebe a situação dele, Neemias agarra a oportunidade e fala: João rei, já que o senhor perguntou, porque não tinha nada para esconder, eu vou falar, está acontecendo isso, isso e isso. Eu queria pedir ao Senhor, se for do agrado do rei, se
for do agrado do Senhor, meu rei, que viva o Senhor, que o Senhor me deixe ir. Só que ele servia tão bem ao rei, que obviamente, irmãos, quem é de confiança, o rei quer sempre estar do lado. Porque era alguém de confiança do rei. Tanto é que a esposa do rei estava lá. E por ela estar lá, ela já pergunta para ele: mas quantos tempos vai levar isso aí? Aí ele dá um prazo lá para o rei, vamos dizer que fosse 90 dias. A Bíblia não fala, mas vamos dizer que ele dissesse: olha, tantos dias, 90 dias no máximo aí. Aí eles permitem. A Bíblia diz que o rei dá autorização. Olha aqui o versículo de número 8, no finalzinho, ó. Põe para mim, quieto, capítulo 2, finalzinho do versículo 8. Capítulo 2, versículo 8, olha aqui, irmãos. Para o muro da cidade, ele está falando, e o rei, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Deus deu a ele, o rei deu a ele, então, a oportunidade de ir. Pode ir. Eu te concedo. Só que ele fala: peraí, Senhor, mas não é fácil não. Eu preciso agora de uma coisa. O quê? Eu preciso de cartas. Como que eu vou chegar lá? Eu vou ter que passar por reinos. E se alguém me ver lá, o que vai fazer? Não, tudo bem, eu te dou cartas. Mas eu também preciso de material. Eu preciso ter crédito. E como o Senhor é rei, se o Senhor me der uma carta lá para eu lá, que ele pode, porque é o único que tem material de construção na cidade, e eu vou passar por lá, então eu quero uma carta, assim, que o Senhor me libere, que eu possa me vender, porque eu vou precisar de material para construir o muro. Olha só, irmãos, ele teve do rei a permissão, teve do rei acesso, passe livre, para ir até Jerusalém, e teve também do rei condições para comprar material. Entendeu, igreja? Está vendo como Deus prepara todas as coisas, evangelista João Paulo? Todas as coisas Deus prepara. Só que Deus, preste atenção, igreja, Ele estando com a gente, o inimigo também vem junto, de brinde. Por quê? Porque a função do inimigo é tentar destruir os planos. Ah, Deus deu. Deus vai trabalhar na vida dele. Eu também vou. Só que a Bíblia diz, irmãos, que existiam 3 homens de nações diferentes que viviam também na Pérsia. Um era Eteu, o outro era Moabita e o outro era egípcio. Olha só, 3 nações diferentes. Acreditavam em vários deuses. E eles sabiam que Neemias era servo de um só Deus. Está vendo como não é fácil, igreja? Por isso que Jesus disse assim, ó: neste mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando Jesus disse isso, ele estava neste mundo. Ele se referiu ao pecado, às tentações. Preste atenção, igreja. Quando Jesus disse isso, ele ainda estava no mundo. Mas a Bíblia diz que ele venceu sim as tentações, venceu o pecado, porque passou por cada uma e todas ele venceu. Quando então Neemias vai, estes homens queriam de todas as maneiras, sabendo qual era o desejo de Neemias, ofuscar os seus planos, os seus projetos. Sabe, irmãos, a gente para refletir como, olha, nesses 28 anos de carreira cristã, irmãos, quantas vezes eu, principalmente a minha família, né, fomos tentados a parar. Vieram contra a nossa vida, disserem um monte de coisas. Por quê?
Fácil para o diabo falar. Ontem nós ouvimos o testemunho da Maria Clara aqui, né? Que ela disse que estava enfrentando lutas com algumas pessoas, às vezes até coleguinhas de escola, pessoas que estariam ali, quem sabe para dar um abraço, para estender a mão, infelizmente acabam sendo pessoas contrárias. Nós vivemos dias após dias da mesma forma. Quem aqui não sabe disso? Às vezes você está no seu trabalho, sempre tem alguém para chegar para você e dizer assim: olha, aquele fulano lá, toma cuidado, que aquele fulano não gosta de você, está tentando arrumar uma intriga. Tentaram fazer a mesma coisa. Quem são esses homens? Sambalate, o Eteu, Tobias, que era o... Me ajuda aí, igreja. A mente... Não. Moabita e Gesem, que era o egípcio. Os três tentavam de todas as maneiras falar na cabeça dele: você vai entrar nessa? Isso aí não vai dar certo. Isso aí é um projeto furado. Você vai levar anos construindo isso daí e não vai dar em nada. Por quê? Você nem pedreiro é, você nem construtor é. Para que você vai mexer com isso? Está vendo, igreja? Quantas pessoas, às vezes, para tirar o teu sonho, jogam palavras tortas na sua mente. E muitas das vezes querem fazer a acepção de você da forma que você é, da sua beleza, da roupa que você veste, das coisas que você faz, da vida que você tem com Deus. Tudo é motivo para as pessoas, para o inimigo tentar contra a sua vida. Tudo acaba se tornando motivos para o inimigo tentar infiltrar contra a sua vida, né? Agora é aquele monte de coisa. Hoje, se nós vemos no Japão, quantidade de pessoas que se matam por causa do bullying. Esses dias eu estava vendo, né? 2 jovens se mataram porque sofreram bullying na escola. Porque uma falou para a outra que a outra tinha um nariz curto para baixo, a outra porque era meio gordinha, e elas ficaram insatisfeitas com aquela palavra infernal e acharam: se nós somos assim, para que viver? Tanto é que no Japão eles criaram até um jardim lá, que é chamado Jardim do Suicídio. Olha para vocês verem, irmãos. É tipo assim: nós vamos criar uma lata de lixo para todos os lixos que se sentem lixo ir lá e se jogar dentro. Olha o que o diabo faz com a mente das pessoas, a deturpação. Agora preste atenção, irmãos. Neemias tinha a aprovação do rei. Primeiro, a aprovação de Deus. Segundo, a aprovação do rei. Só faltava agora a aprovação do povo. Preste atenção, igreja. Faltava a aprovação agora do povo. A de Deus ele teve, a do rei ele teve, agora faltava a do povo, irmãos. E a aprovação do povo é a mais? É a mais? Por quê? Porque nem todos concordam com o teu plano. Nem todos concordam com o teu sonho. Nem todos querem que você faça, queriam fazer. Porque assim, né, irmãos? Enquanto os muros estavam lá, Balão, ninguém quis reformar. Ninguém teve essa ideia. Não passou na mente de ninguém. Mas quando Deus levanta um, pronto. O que tem de gente para matar, o que tem de gente para pisar, é grande, irmãos. É muito grande. Poxa, eu não gostaria que fosse Osaías, eu gostaria de fazer isso. Era eu que tinha que fazer isso. E aí, como você vai ter a aprovação de alguém que queria fazer, só que não teve coragem, não buscou a Deus? E aí, quando aparece alguém para fazer, aí quer matar, quer tirar da cabeça. Já pensou aquelas pessoas, irmãos, que às vezes você assim, ninguém quer cantar, dá oportunidade e ninguém canta. Mas quando aparece alguém para louvar a Deus, mesmo desafinado, tem sempre alguém para dizer: nossa, como canta mal. Nossa, que é isso? Você gostou da pregação do fulano? Ah, não gostei da pregação
do fulano não, porque o fulano não sabe nem pregar. É assim, irmãos, funciona. Quando você não tem ninguém para fazer, aí você pega e dá oportunidade para alguém. Acontece muito isso, irmãos. Eu aprendi muito na minha vida isso, por isso que eu não dispenso oportunidades. Mas não é para me aparecer não, é porque talvez aquela seja a última oportunidade da minha vida. Neemias, por isso que ele aproveitou, mamãe. Quando apareceu a oportunidade, ele fez o quê? Ele agarrou. Rei, o senhor me aprova, mas eu preciso de carta aqui. Por quê, irmãos? Porque tinha carta branca do rei, porque era alguém de confiança do rei. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Está vendo, irmãos, o porquê que todo mundo pede para Deus, mas nem todo mundo recebe? Está vendo, igreja? Porque todos pedem, todos oram, mas nem todos recebem. Por quê, irmãos? Porque você pode não acreditar. Deus, até hoje, irmãos, o nosso Deus só vai ouvir quem está com Ele, quem vive com Ele, quem procura agradar-lhe. Lembra daquela história, da passagem daquela mulher que vinha aos prantos gritando: mestre, mestre, a minha filha está doente, está enferma, está lá endemoniada, me socorre, mestre. E Jesus não estava nem aí para ela. Não é verdade, evangelista Zacas? Jesus não estava nem aí, deixou ela gritando até os discípulos chegar para Jesus e disse assim: mestre, por favor, tá, manda essa mulher embora, despede ela, porque ela vem gritando atrás de nós, aí desesperado, manda ela embora então. Aí ele para, e a mulher chega e se ajoelha no pé dele e fala: mestre, minha filha está lá, doente, demoniada, o demônio pega ela, está matando a minha filha. Jesus fala assim: filha, não é lícito tirar pão da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos, irmãos. Sabe por quê? Não tinha compromisso com Deus, irmãos. Não tinha. Irmãos, quem não tem compromisso com Deus, irmãos, vai ficar de lado. Neemias conseguiu a carta branca do rei. Por quê? Porque ele tinha compromisso, primeiro, com Deus. Mas ele vivia no território persa. Vivia, mas a sua raiz cristã permaneceu com ele. Ele estava lá de Artaxerxes estava, mas ele, além de Deus, ele era obediente ao ímpio. Preste atenção nisso, igreja. Não adianta o ser humano, entendam de uma vez por todas, eu preciso agradar a Deus para conseguir de Deus benevolências. De bom grado, vou passar por luta, vou, mas toda vez que eu chegar lá, Deus vai acalentar a luta, porque Deus me ama, Deus sabe que eu não vou suportar certo tipo de luta. Tem lutas que eu não suportaria, mas antes de passar por ela, eu sabendo que ela está vindo ao meu encontro, eu chego para Deus e falo com Ele: Deus, o Senhor sabe que essa aí não dá para me enfrentar não, Senhor. Se eu fulano fiel, Beltrano fazer alguma coisa, não vai dar certo, eu vou sair fora de mim. Então, meu Deus, coloca as tuas mãos, põe as tuas mãos em primeiro lugar, e Deus põe. Quando chega lá em Jerusalém, Neemias, você pensa que ele vai parar, irmãos? Olha o que ele faz. Depois você lê o texto na sua casa. Ele primeiro chega lá na cidade, ele vai de noite. Olha só, irmãos, à noite ele sai e vai rodear o muro de Jerusalém. Ele vai ver, ele vai fazer o que, irmãos? Vai criar uma estratégia. Entendeu, igreja? Ele vai criar uma estratégia. Ele pega, ele sai e ele vai rodear o muro. Lê depois na sua casa. Você vai ver que ele vai rodear o muro. E ele não fica ali pouco tempo, né, irmãos? Ele quer fazer algo com excelência, perfeito. Você pensa que está preocupado com o horário?
Igual muitos cristãos hoje vêm para a igreja, ficam preocupados. Nossa, pastor, não para de falar, já são 9 horas, nossa, já dá 9h30, o culto é até as 9. Ai meu Deus do céu, tem que botar comida no fogo, ai tem que fazer não sei o que, irmãos. Neemias não se preocupou com isso não, porque quando quem sai para a missão, irmãos, porque o missionário quando sai para a missão, diácono Júlio, ele sai sem ter hora para voltar. Ele fica preocupado com o tempo que ele vai passar, não. Ele quer estar lá, ele quer observar. Peraí, deixa eu ver por onde eu vou começar. Ele não era construtor, mas ele tinha Deus como guia. Não entendeu, igreja? Ele não era construtor, mas ele tinha Deus como guia. Você não precisa ser um profissional, basta você pedir a Deus: Senhor, me dá sabedoria para fazer isso aqui. Você vai ver como Deus vai te dar sabedoria. Você vai ver, aí você vai entender o que a palavra de Deus está dizendo. Neemias estava ali, com a permissão de Deus, com a permissão do rei. Infelizmente o povo, irmãos, mas ele não estava sozinho não. Irmãos, vou fazer uma pergunta para a igreja. Vocês sabem quanto tempo Neemias demorou para levantar os muros de Jerusalém? Quem sabe a resposta? Quem sabe a resposta, irmãos? 30 dias. Quem sabe a resposta, irmãos? Já falaram dois aqui, 40 ou 30. Hã? Põe aqui, Kevin, vamos mostrar para o povo aí. Jesus. Olha só, irmãos, está na Bíblia aqui. Por isso que a gente fala, irmãos, vamos ler 6:15. Não é 25. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês. No dia 25, tá, irmãos? Quando você for ler Teliú, que é no mês de março, em 52 dias. Aí você vai olhar para meu pastor, mas que loucura! O muro, evangelista Osaias, em 52 dias, e nem construtor o cara é. Quem que estava na frente dele? Deus. Aleluia. 52 dias. Reconstruiu todo o muro e reformou todas as portas da cidade de Jerusalém. Este foi um missionário mais rápido de todos os tempos. Entendeu agora porque nós temos aquele versículo? Volta lá, que é versículo 1 e 2 do capítulo 6. Só voltar. Ouvindo Sanbalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, não eram poucos. Quem pensa que era só os 3 abençoados lá, Sanbalate, Tobias e Gesem? Não, irmãos, eram muitos inimigos. E aonde estavam esses inimigos aqui, ó? Aonde estavam, irmãos? Dentro de Jerusalém. Então, tem crente que acha que dentro da igreja você vai achar amiguinho, irmãos. Você vai achar alguém que você pode abraçar, bater nas costas. Toma cuidado, começa a investigar para ver se realmente é amiguinho. Porque nem tudo que você fala para alguém dentro da igreja, aquilo vai ficar só entre você e aquele amiguinho. Porque aquilo pode ir para muitos lugares e destruir a sua vida. Quando a Bíblia diz Sanbalate, Tobias e Gesem e os restantes dos nossos inimigos, pessoas que estavam na igreja, estavam na cidade e não queriam fazer nada. Estavam acostumados com a vida que tinham. Entende agora por que a igreja de Deus sofre hoje, irmãos? Porque nem todos têm o mesmo propósito, evangelista Isaías. Quando eu li esse texto aqui, irmãos, meu coração se fechou, se entristeceu, porque é verídico isso hoje. Quando você faz uma festividade, ontem eu falei sobre isso, você faz uma festividade, o que você espera da igreja? Que todos cooperem. Aí quando você faz a festividade, falta sempre meia dúzia, 8 pessoas. Aí você pensa assim,
Esses estão na igreja? Essas são as pessoas que tem aqui? Aí o que eu penso como líder? Eu já oro para Deus, para Deus, sei que essa pessoa, eu sei que com esta pessoa eu não posso contar. E não conto, irmãos. Por quê? Porque Deus já está me fazendo enxergar quem é quem. Eu não falo, eu não gesticulo, não vou atrás reclamar, mas eu já sei que esta pessoa eu não posso contar. Então eu sei com quem eu posso contar. Eu sei com as pessoas que eu posso botar minha cabeça no ombro e dizer assim, eu posso contar com esse irmão, eu posso contar com essa irmã, eu posso contar com aquele, com aquela. Por quê? Porque quando a gente vai se reunir, olha só, irmãos, Neemias saiu de lá da Pérsia para ir lá em Jerusalém, cidade que muitos que estavam em Jerusalém foram contra ele. Foram contra, por quê, irmãos? Porque veio alguém de lá, não, esse cara veio aqui para se aparecer, não é assim? Ontem mesmo estava falando com um pregador aí, eu falei para ele assim, na verdade puxei a orelha dele. Eu falei assim para ele, pregador, vamos fazer um trabalho aqui agora na nossa igreja, né? Estou fazendo muitos convites, aí nós vamos fazer um trabalho agora, tal dia, então nós vai ter 3 irmãs abençoadas lá. Ele parou, olhou para mim e falou assim, puxa vida, que pena, pastor, não vai dar para mim não, porque eu estou com um compromisso aí, mas vou fazer o seguinte, se caso der certo eu vou. Aí eu peguei e falei para ele, lógico, né, você não vai porque não é você que vai pregar. Tem gente que só vem na igreja, irmãos, porque ele vai pregar, ele quer ter lugar de destaque na igreja, evangelista João Paulo. Aí ele vem na tua igreja, agora quando você convida ele não quer ouvir o outro pregador, porque ele se acha melhor, ele se acha maior. E não é assim que Deus trabalha, porque Deus trabalha na humildade. Deus trabalha na humildade. E aí as pessoas não vêm. Você convida pessoas que estão todo dia postando aí, que vai estar no culto e tal, mas ele está lá como destaque, o pregador ou ela a pregadora. Mas quando você convida para ir numa festividade do Senhor para ouvir, eles não vão, varão. Convida para você ver. Esses grandes pregadores que gostam de se aparecer por aí, convida ele para vir na festividade para ouvir outros pregadores. Não querem. Porque sabe por que eles não querem, irmãos? Porque eles não têm medo de chegar aqui, evangelista João Paulo, Deus usar o pregador mais do que ele, e ele sair daqui com o rabinho no voo das pernas. Por quê? Porque tem muitas pessoas que querem estar na frente, querem palco, querem microfone, mas não querem ouvir outros pregadores pregarem. É por isso, irmãos, que hoje em dia a igreja sofre muito com isso. Eu só vou na igreja se for para mim pregar. Se não for para pregar, eu não vou. Não vou, irmãos. É por isso que Neemias sofreu com o povo, com os inimigos, com a maioria das pessoas. Porque ele estava ali como missionário de Deus para benefício do povo. Mesmo assim, os inimigos se levantaram contra Neemias. Mesmo assim, tentando fazer com que ele parasse. Mas aí o que eles fizeram? Começaram a tentar, depois que construiu o muro, da construção, aí o que eles fizeram? Foram atrás de Neemias tentar mal contra ele. O pior de tudo é isso, irmãos. Não gostar de você é uma coisa, agora tentar tirar a sua vida, tramar contra você, colocando você em locais terríveis, para fazer você se transformar nos olhos do povo, das pessoas. Eu sei o que é isso, irmãos. Eu já passei por isso, sofri esse tipo de coisa, que pessoas, para me tirar do cargo que eu ocupava, queriam falar o que? Bom, não conseguiu tirar porque eu sei que o irmão, ele e a família dele trabalham para a obra de Deus, levantam o trabalho. O que nós vamos fazer para tirar ele de lá do trono? Vamos inventar uma mentira. Vamos dizer que ele quer roubar a igreja. Queria que esse cidadão estivesse ouvindo essa mensagem agora. Vamos falar que ele quer ficar na igreja para ele, pronto. Aí vamos fazer que um tumulto levou lá para a diretoria da igreja. Para quê, irmãos? Para que a igreja, que lá que também já não estava mais com a mente, que também já tinha algum problema, né? Porque eu quase cheguei à presidência do ministério, aí subiu mais o sangue para a cabeça desses infelizes que estavam na direção do ministério. Quiseram o quê? Vamos arrancar fora, vamos tirar fora de si e inventar história. Aí inventaram um monte de coisa, tinha gente que estava falando, que não sei o que lá, que eu não poderia ficar na frente da igreja. Tudo mentira só para tirar, irmãos. Mas eu vejo, irmãos, que tudo, em tudo, Deus
esteve à frente. Porque quando o inimigo se levanta, irmãos, Deus está com as suas mãos também para abençoar. Tanto é que através desta luta nasceu o ministério Geração em Cristo para a glória de Deus. Amém, igreja? Então, irmãos, não adianta quererem parar, porque Deus está de braços abertos para nos abençoar. Amém, irmãos? Ficou lá tudo bem em nome de Jesus? Quero encerrar aqui, irmãos. Sei que não é fácil. A luta é grande, irmãos. Muito grande. Mas a gente tem que manter a nossa fidelidade. Com Deus, principalmente. Porque é Deus a quem vai nos sustentar. É Deus quem vai nos guiar. Por isso que eu falo, irmãos. Neemias disse: estou numa grande obra e não vou parar. Conversa fiada não vai me tirar daquilo, meu propósito. Palavras erradas não vai me tirar do meu foco, daquilo para qual eu fui chamado, para a função de Deus para a minha vida. Então, irmãos, nós temos que colocar isso no nosso coração, o objetivo. Não deixe nada tirar o seu foco. Não deixe nada apagar a estrela de Deus na sua vida. Não pare. Porque, irmãos, inimigo vai ter muitos. Nós vemos aqui, irmãos, na construção ali da igreja, né? Da nossa igreja ali, sede ali, no Jardim Paraíso. Quantas lutas passamos, irmãos? E são só 2 anos. 2 anos de grandes lutas para construir aquela igreja, né? Já falamos aqui, e de todas as lutas Deus nos honrou. Aqueles que disseram palavras contrárias, palavras tortas, irmãos. E olha que eu fui em vários lugares aqui em Cruzeiro. Estive na Defesa Civil porque tentaram contra a nossa igreja, na Defesa Civil, dizendo que ia cair em cima da igreja, que a igreja ia matar todo mundo lá. E foi um engenheiro, falou um monte de bobagem. E